que é o seguinte. Nós vamos fixar, sempre que a gente fala numa propriedade ergódica, no sistema ergódico, falamos numa dupla, F∈Mi, e a propriedade que a gente enuncia é uma propriedade dessa dupla, em que a Mi é uma medida, normalmente uma probabilidade invariante pela F. O que eu quero fazer hoje é separar um pouco a dupla. Nós vamos fixar F e vamos analisar um pouco o conjunto das medidas que são invariantes pela F, e dentro desse conjunto estamos interessados no conjunto das medidas que são invariantes e fazem essa dupla ser ergódica. Então, Mi1 de F é o conjunto das probabilidades invariantes por F, e aí dentro a gente vai construir um subconjunto, normalmente é denotado assim, que é o conjunto das probabilidades invariantes que são ergódicas, ou tais que a dupla é ergódica. A maneira correta de dizer seria dizer que o par é ergódico. A gente também diz que Mi é ergódica para F, ou que F é ergódica para Mi, significando a mesma coisa. Então a ideia é entender que propriedades essas medidas ergódicas têm e como é que esse conjunto vive dentro, como subconjunto do M1 de F. Eu vou já contar o segredo, contar o final do filme, e dizer para vocês que a conclusão é a seguinte. O conjunto M1 de F aqui, a essa altura, eu vou supor que M é um espaço métrico compacto e que F é uma aplicação contínua. Então, nós temos o M1 de F, conjunto das medidas invariantes. Nós sabemos que é, sob essas hipóteses, não vazio, e é, evidentemente, um subconjunto do conjunto das probabilidades borelianas em M. Tá? E esse subconjunto é fechado sempre, estamos pensando na topologia fraca estrela, esse conjunto é fechado. Por que ele é fechado? Porque o M1 de F não é mais do que o conjunto dos pontos fixos do operador F estrela, e nós verificamos, como parte da prova de que isso aqui é não vazio, nós verificamos que o F estrela, se F é contínuo, F estrela é contínua na topologia fraca estrela. F estrela é a aplicação, é o operador em M1 de M, que a cada Mi associa F estrela de Mi, que é definido da seguinte forma, estou só relembrando, F estrela Mi de um conjunto E é mida para a imagem desse conjunto. Conjunto mensurável. Então, esse operador é contínuo em relação à topologia fraca estrela, isso aliás é muito simples. Se F é contínuo, e isso aqui é o conjunto dos pontos fixos, portanto é um fechado. Certo? Além disso, é óbvio que é um convexo. Se vocês tiverem duas medidas invariantes e somarem, isso dá uma medida invariante.
se tomarem combinações lineares convexas, isso dá uma probabilidade invariante. Então, fechado convexo. E em análise funcional, existe toda uma área da análise funcional chamada análise convexa, que se dedica a estudar subconjuntos convexos, fechados, de espaços vetoriais, topológicos. E existe uma noção em análise convexa de ponto extremal de um convexo. Um ponto extremal, em dimensão finita, é muito fácil de entender. Isso aqui é um convexo. Os pontos extremais desse convexo são aqueles pontos, bom, nesse caso particular, são os vértices. Qual é a propriedade que caracteriza os vértices? É que qualquer outro ponto do convexo pode ser escrito como combinação convexa de elementos do convexo. Por exemplo, esse ponto aqui está no segmento que passa por dois outros pontos do convexo. Esse ponto aqui está num segmento que passa por pontos do convexo. Os únicos pontos que não podem ser vistos dessa forma são os vértices do triângulo. Tá? Então, essa é a noção de ponto extremal. Ponto extremal são os pontos extremais são os pontos que não podem ser escritos como combinação convexa de outros elementos do conjunto. Certo? Então, o segredo no final da fita é que isso aqui é igual ao conjunto dos pontos extremais. É isso que a gente vai ver. Pontos extremais de M1 de M. As medidas ergódicas são as medidas extremais nesse sentido. Então, vamos explicar isso direito. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar a aplicação mais simples que existe, ou uma das mais simples, que é o Polo Norte e Polo Sul. Todo mundo foge do Polo Norte para ir para o Polo Sul. Os pontos recorrentes dessa transformação são apenas dois, o Norte e o Sul. Tá? Todos os outros vão embora, vão para o hemisfério sul e não voltam mais. Certo? Então, qualquer medida invariante tem que estar suportada nesses dois pontos. Isso quer dizer que o M1 de F é formado por delta no polo norte, vezes algum coeficiente, mais delta no polo sul, vezes alfa e beta, onde alfa e beta são números maiores ou iguais que zero, e para que isso seja uma probabilidade, alfa mais beta deve ser igual a 1. Tá certo? Então, a medida delta norte é uma medida ergódica. Qualquer conjunto invariante tem medida 0, 1. Eu posso até tirar a palavra invariante da minha frase. Né? Uma medida de Dirac sempre é ergódica. Porque todo conjunto tem medida 0, 1. Delta sul também. Agora vamos considerar uma combinação convexa das duas. Por exemplo, alfa vezes delta n mais beta vezes delta s. Por exemplo, meio a meio. Essa medida aqui, 1 meio delta n mais 1 meio delta s. O que vocês acham? Essa medida é ergódica ou não? Estou perguntando se existe algum conjunto invariante que tenha medida que não é nem 0 nem 1. O polo norte, o conjunto formado só pelo polo norte, é um conjunto invariante com medida 1 meio. Tá certo? Portanto, não é ergódica. Essa medida aqui é ergódica se e somente se alfa for 0 ou beta for 0. Certo? Então, a resposta à sua pergunta é nunca.
uma combinação convexa de medidas nunca é ergódica. De medidas distintas, né? Nunca é ergódica. Que é o que eu estou dizendo aqui. Uma medida ergódica, se e somente se ela for extremal no espaço das funções, das medidas invariantes. Se ela não puder ser escrita como combinação. Tá? Então, vamos formular isso e demonstrar. O primeiro lema diz o seguinte: suponha que você tem duas medidas invariantes e uma delas é ergódica e a outra é absolutamente contínua com relação a essa. Tá? Então, Mi é ergódica e qualquer conjunto que tenha medida nula para Mi também tem medida nula para Ni. Então, Ni é ergódica. E, de fato, elas são iguais. Em outras palavras, medidas ergódicas são minimais para a relação de continuidade absoluta. Tá certo? Então, como é que a gente vai provar isso? Vamos considerar uma função φ mensurável limitada. Qualquer. Por exemplo, uma função característica de um conjunto mensurável. Tá? O teorema ergódico diz para a gente que o limite 1 sobre n soma com j de 0 a n menos 1 de φ fj de x, que esse limite existe, em Mi QTP. E mais do que isso, como eu estou supondo que a Mi é ergódica, esse limite é igual a uma constante, e a constante é a integral de φ. Certo? Então, existe um conjunto com medida nula para Mi, tal que no complementar desse conjunto, a média temporal está bem definida e é igual à integral da função. É aqui que eu estou usando ergodicidade. Que eu estou usando que Mi é ergódica. Tá, e aqui estou usando o teorema ergódico de Birkhoff. Vou afirmar que o limite existe. Tá certo? Muito bem. Agora, então, existe um conjunto com medida nula para Mi, onde isso, tal que isso vale no complementar. Se esse conjunto tem medida nula para Mi, por causa dessa hipótese, também tem medida nula para Ni. Então, usando aqui o fato de que a Ni é absolutamente contínua, eu tenho que φ x é igual ao limite 1 sobre n, soma, que é igual a esse limite aqui por definição, é igual à integral de φ de Mi, mas agora em Ni QTP.
eu escrevi a mesma linha duas vezes, exceto no final. Tá? Agora eu estou afirmando que isso vale fora, no complementar de um conjunto com medida ni igual a zero. De acordo? Bom, se é assim, então, a integral da φ til de ni é a integral dessa constante com relação a ni, e aqui eu estou exagerando. A integral de uma constante com relação a uma probabilidade é a própria constante. Certo? Se essa função φ til é constante em ni QTP, quando eu integro, a integral é a própria constante. De acordo? Por outro lado, o teorema ergódico de Birkhoff me diz que isso aqui é igual à integral da φ de ni. O teorema ergódico aplicado à medida invariante de ni. Certo? Conclusão. A integral de qualquer função mensurável limitada com relação a uma medida ou outra são iguais. Em particular, se eu aplicar isso aqui às funções características, eu concluo que a mi e a ni dão os mesmos valores. Então, isso aqui junto com isso dá que mi é igual a ni. Tá certo? Então, temos esse fato interessante, que em particular também responde à sua pergunta, que uma medida que observa, por exemplo, que ΔN é absolutamente... O que é que eu quero dizer com isso? Bom, não quero... Não quero dizer nada nesse contexto aqui. Então, temos essa observação que medidas ergódicas são minimais. Ninguém pode ser menor que uma medida ergódica para essa relação de absolutamente contínua. Tá? Segundo lema, já diz aquilo que eu disse há pouco. Uma medida mi, uma probabilidade invariante é ergódica se e somente se não é possível escrever mi como alfa1, mi1 mais alfa2, mi2, com alfa1 mais alfa2 igual, positivos, soma igual a 1, e mi1 diferente de mi2. Ergodicidade significa, é equivalente a dizer que a medida não é combinação convexa de duas medidas distintas. Eu tenho que colocar aqui essa condição, porque se eu permitir que o mi1 seja igual ao mi2, aí você sempre pode dizer que uma medida é igual a metade dela mais metade dela mesma. Né? Tem que excluir combinações triviais. Como é que é a demonstração disso aí? Temos que provar duas implicações. Talvez eu queira dizer isso de maneira um pouco certo. Ok. Então, vamos supor que a mi não é ergódica. Então, por definição, existe algum
você pode quebrar o seu espaço num certo conjunto A e no respectivo complementar, onde A é invariante, com mi de A maior que zero e mi de A complementar também maior que zero. É outra maneira de dizer que o mi de A não é igual a 1. Não é nem 0 nem 1. Certo? Então agora, com isso aí, é muito fácil encontrar uma decomposição da Mi como essa. Como é que a gente faz? Primeiro a gente chama Mi1 a restrição normalizada. Estou introduzindo uma notação aqui. Restrição normalizada de Mi ao conjunto A, que é definida da seguinte forma: Mi1 de um conjunto mensurável é a restrição, ou seja, é Mi desse conjunto intersectado com A, mas aí você normaliza dividindo pela medida de A. E você pode fazer isso porque a medida de A é positiva. É fácil verificar que essa medida aqui é uma medida invariante. Uma probabilidade invariante. É a probabilidade condicional. Exatamente, é a probabilidade condicional de A, de Mi condicionada a A. Essa noção de probabilidade condicional vai aparecer de novo num contexto muito mais sofisticado do que esse, mas esse é o comecinho da teoria. Tá? E aí, da mesma forma, você pode definir Mi2 de E como a condicional de Mi no complementar de A, definição inteiramente análoga, e ela também é uma probabilidade invariante. Não vou nem fazer, porque é só escrever. Você coloca aqui F-1 de E, aqui tem F-1, aqui como a complementar é invariante, você pode colocar o F-1 que não muda nada, o F-1 se comporta bem com relação à interseção, etc. E aí é claro que Mi é evidente da definição que Mi é igual a Mi de A vezes Mi1 mais Mi de A complementar vezes Mi2. Portanto, a Mi não é extremal. Se ela não é ergódica, ela não é extremal. Certo, agora a gente quer mostrar que se a Mi for ergódica, então ela é extremal. Bom, então, suponha que Mi é ergódica e que Mi é igual a α1, Mi1 mais α2, Mi2, com α1 maior que 0, α2 maior que 0 e α1 mais α2 igual a 1. Tá? Suponha que isso acontece. Eu vou querer concluir que então a Mi1 é igual a Mi2. Todas as medidas são iguais e, portanto, isso mostra que se a medida é ergódica, ela é extremal. A única decomposição linear convexa é a decomposição trivial. Bom, o que eu tenho? Se eu tenho que Mi de um conjunto é igual a 0, isso significa que α1, Mi1 desse conjunto mais α2, Mi2 desse conjunto é igual a 0. Né? Bom, mas o α1 é positivo, por hipótese, o α2 é positivo. Então, o único jeito dessa soma aqui ser nula é que
μ1 de E seja igual a μ2 de E igual a zero. Tá? Então, se a μ tem essa forma, a μ1 e a μ2 são absolutamente contínuas com relação a μ. Tá? Porque se o conjunto tem medida nula para a μ, precisa ter medida nula para cada uma dessas duas. Tá? De fato, eu provei mais. Eu provei que são todas equivalentes. Porque isso aqui, tanto essa quanto essa, são C e somente C. Tá? Eu só estou usando a seta para a direita. Aí, pelo lema anterior, como por hipótese a μ é ergódica, pelo lema anterior, segue que μ1 é igual a μ e μ2 também é igual a μ. Tá. Acabou. Então, mostrei que a única maneira, quando a μ é ergódica, a única maneira de decompô-la como uma soma linear convexa é a maneira trivial. Tá certo? Então, ficou provado esse fato aqui. Eu quero ainda provar outro enunciado que pertence à mesma família de resultados, que diz... Eu gosto de dizer desse jeito. Medidas ergódicas vivem em pontos, em regiões disjuntas do espaço. Tá? Eu só não vou definir a palavra vivem, porque não é... Bom, vai aparecer no enunciado. Mas é como se... essa figura aqui é uma figura representativa. Quando você tem uma medida decomposta como combinação de duas medidas ergódicas, cada uma das medidas ergódicas está num lugar distinto do espaço. Dá medida total para conjuntos distintos do espaço. Então, o lema é o seguinte, suponha, aqui a gente vai fazer uma suposição, que a sigma álgebra de M é enumeravelmente gerada, o que isso significa? Que existe um subconjunto, uma família enumerável de conjuntos borelianos que gera toda a sigma álgebra. Praticamente todos os exemplos que vocês conhecem satisfazem isso. E aí, vamos supor que eu dou para vocês uma família qualquer de probabilidades invariantes ergódicas distintas. Seja μi uma família de probabilidades invariantes ergódicas distintas. Essa família aqui é qualquer. Por exemplo, podem ser duas probabilidades, pode ser uma família não enumerável. E eu estou supondo que elas são todas, que não são iguais. Então, esse é o enunciado. Então, as μi são mutuamente singulares. Significa que existe uma partição Pi
Esse conjunto I é só um conjunto de índices, tá? Pode ser finito, inteiro, qualquer coisa, é abstrato. Existe uma partição de M em conjuntos mensuráveis. Tais que disjuntos, né? É uma partição de disjuntos, tais que μi de PI é igual a 1 para todo I. Então, cada uma dessas medidas tem a sua zona de influência, é o PI, a qual ela dá peso total. E, evidentemente, dá peso nulo a todas as demais. Então, é desse modo que medidas ergódicas conseguem conviver, com apartheid mesmo, separando cada uma no seu domínio. Talvez um exemplo simples, mas instrutivo. Um exemplo um pouco extremo. Aplicação de identidade no círculo. Todas as medidas são invariantes pela aplicação de identidades. Quais são aquelas que são ergódicas? Se uma medida... Bom, as deltas de Dirac são ergódicas, porque são sempre. Todo conjunto tem medida 0, 1. Qualquer outra medida não é ergódica. Então, nesse caso, as medidas ergódicas são as medidas ΔP, P pertencente a S1. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, que é realmente uma igualdade aqui. Por acaso, se aquele conjunto de índices for não numerável, Também. essa partição, cada elemento dela seria mensurável? Esse exemplo que eu vou dar aqui é de propósito, é não enumerável, o conjunto de índices. Mas sim, os PI são conjuntos mensuráveis. Eu tenho que provar o lema, né? Mas são conjuntos mensuráveis. E aqui vai ser não enumerável. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma família, a família de todas as medidas ergódicas, não? São as ΔP, indexadas pelos pontos de S1. Quem é que é o domínio da... Né, se eu continuar usando os P's, os pontos do S1 para indexar, quem é que é o domínio correspondente? Onde que vive a medida ΔP? Vive em P. Cada ΔP tem o seu ponto P, ao qual ela dá peso total. Conjuntos formados por um único ponto são mensuráveis. A união deles é mensurável também. Tá certo? Esse é um exemplo um pouco extremo, porque tudo que envolve a identidade é meio trivial, mas... Então, como é que é a demonstração desse lema? A gente vai usar a hipótese, né? Vai tomar um gerador enumerável. Seja gama, contido na sigma álgebra mensurável, dos conjuntos mensuráveis, um gerador enumerável da sigma álgebra B. Sigma álgebra é a sigma álgebra
dos conjuntos mensuráveis do M. Então, essa é uma família enumerável de conjuntos, de subconjuntos, cuja álgebra gerada por esse gama é a B toda. Né? E seja a álgebra gerada por gama. Bom, eu observo que A é enumerável. Porque a álgebra gerada é um objeto muito mais simples do que a sigma álgebra gerada. A sigma álgebra gerada você está pedindo que seja fechada por todas as uniões inumeráveis, por todas as interseções inumeráveis, e a passagem ao complementar. Enquanto quando você fala de álgebra, você só pede uniões e interseções finitas. Então, não é difícil ver explicitamente quem é a álgebra gerada por um conjunto enumerável. Eu vou fazer aqui do lado, para não... um rascunho. Fazer aqui do lado. Você tem o gama, que é, digamos, B1, B2, Bn. E agora você quer entender quem é a álgebra gerada por ele. E mais, você quer entender que ela é enumerável. Bom, olha só, tem que ter o B1, né? Tem que ter o B1 complementar, porque é fechada por complementar. Tem que ter o B2. O B2 complementar. Tem que ter o B1 interseção B2. Tem que ter o B1 interseção B2 complementar. O B1 complementar interseção B2. O B1 complementar interseção B2 complementar. E depois tem que ter as versões disso aqui com união. E depois tem que conter o B3 complementar, etc. Você vai construindo a sua álgebra à mão e dessa forma você ao mesmo tempo está enumerando os elementos da álgebra. Tá certo? Você não pode fazer isso para sigma álgebra porque você precisa incluir interseções e uniões inumeráveis e desse jeito você nunca vai chegar em enumerável. Tá? Então, a observação que eu fiz aqui é que se existe um gerador enumerável, você... claro, A gera B. Porque A contém o gama. Se o gama já gera o B, o A, por maioria de razão, também gera o B. Então, se existe um gerador enumerável, você pode supor que ela é uma álgebra. Tá? Ok. Então, agora, para cada I, do conjunto, você vai construir o PI da seguinte forma. PI é o conjunto do X de M, tais que o tempo de permanência de um ponto em A, do X, da órbita do X em A, é igual à medida I do A, para todo A em A. Ou seja, o que é o PI? É o conjunto dos pontos. Nós sabemos que, como a μi é ergódica, essa relação aqui vale para quase todo ponto. Né? Para μi quase todo ponto. Tá certo? Como a μi é ergódica, o tempo médio de permanência num conjunto A é igual à medida do conjunto para μi quase todo ponto. Então a gente pega os pontos do que estamos falando, ou seja, aqueles para os quais vale essa relação.
Mi de pi é total. Então, aqui tem uma sutilezazinha que eu vou apontar uma vez e depois também a gente vai passar batido em seguida. É uma sutilezazinha, que é a seguinte. O teorema ergódico diz que, dado A, isso aqui está definido em quase todo ponto. Esse quase todo ponto pode depender do A. O quase todo ponto, onde a média de Birkhoff de uma função converge, depende da função. Tá certo? Então, isso aqui, o conjunto dos x, tais que tal A de x é igual a mi de A, tem medida total para todo A, mensurável. Agora, aqui eu estou pedindo os pontos que satisfazem isso para todos os A's. Estou tomando uma interseção. Certo? Felizmente, é uma interseção em cima de um conjunto enumerável. Portanto, esse fato, mais o fato de que A é enumerável, é que garante aquilo ali. Tá? Isso é uma fonte de erro muito comum. Você tem, para toda a psi, você aplica o teorema de Birkhoff, existem as médias de Birkhoff, a média de Birkhoff da psi está definida em quase todo ponto. Pergunta, será que existe o que você pode dizer sobre o conjunto dos pontos x, tais que a média de Birkhoff está definida nessa órbita do x, para todas as funções mensuráveis? Todas ao mesmo tempo, simultaneamente. Em geral é vazio. Tá? Agora, se você está tomando uma interseção sobre um conjunto inumerável, é claro que essa interseção de conjuntos com medida total tem medida total. Tá? Ficou claro? Tá bom? Então, mi de pi é igual a 1. O que mais é que falta? Falta só observar que os pi são disjuntos. Pi interseção PJ é igual a vazio, porque se suponha que você tem x na interseção, então o tempo médio de permanência AX é igual a mi de A, mas esse mesmo tempo médio de permanência também é igual a mi J de A, para todo A. Bom, então isso implica que mi de A é igual a mi J de A para todo A na álgebra. E como essa álgebra gera a sigma álgebra toda, isso implica que mi de A, mi é igual a mi J. Tá certo? E aqui eu escrevi algo que não está inteiramente correto. Existem conjuntos... Existe uma família de conjuntos mensuráveis disjuntos 2 a 2, tais que mi de pi igual a 1. Tá? Então, esse tipo de enunciado está nos dando uma visão um ângulo diferente daquele que vem do teorema ergódico de Birkhoff, que é o ângulo de pensar um ponto x tem a sua estatística, o seu comportamento, os seus tempos de permanência.
alguns pontos x são regidos por uma certa medida μ. O que significa? Que os tempos de permanência são iguais a μ de A. Nós sabemos que, dada a medida, quase todo ponto, dada a medida ergódica, quase todo ponto tem essa propriedade. Esse é o ponto de vista da medida. Agora vamos olhar o ponto de vista do ponto. Eu, ponto, decido, eu tenho a propriedade que os meus tempos médios de permanência são dados por uma certa medida. Peguemos esses pontos todos e isso é que forma o PI. Tá bom? Esse é um ponto de vista útil para aquilo que vamos falar em seguida. Tá bom? Então isso prova que sempre que você tem uma família de medidas ergódicas, elas estão separadas no espaço, elas vivem em conjuntos disjuntos, 2 a 2. E as demais medidas, esse é o pulo que eu quero dar em seguida. As demais medidas são combinações dessas. Então, qualquer outra. A medida ergódica está no seu PI, a outra está no seu PJ, etc. Fazendo combinações de medidas ergódicas, eu obtenho outras medidas invariantes. E o que eu quero dizer em seguida é que dessa forma a gente obtém todas as medidas invariantes. Qualquer medida invariante é uma combinação convexa de medidas ergódicas. Esse é o teorema mais profundo. Não vou tentar, não sei nem se eu vou provar, mas pelo menos enunciar hoje. Tá, então, quando você, voltando ao exemplo de há pouco, você tem um triângulo, nós temos os pontos extremais. São esses pontos que não podem ser escritos como combinação convexa dos demais. Então, por definição, dado outro ponto qualquer, ele pode ser escrito como alguma combinação convexa. Mas é melhor do que isso. Se eu der para vocês esse ponto aqui, ele pode ser escrito como combinação convexa não só de dois outros pontos do convexo, mas melhor do que isso, ele pode ser escrito como combinação convexa daqueles dois extremais. Se eu der para vocês um ponto aqui, aí talvez seja um pouquinho mais difícil, mas esse ponto, vamos chamá-lo de X, esse aqui eu vou chamar de V1, V2 e V3. Ou talvez de E1, E2 e E3, para ressaltar que são extremais. Dado esse ponto X, eu posso escrevê-lo, X, como alfa 3 E3 mais, vamos dar um nome a esse aqui, vamos chamar de Y, mais 1 menos alfa 3 Y. Estou dizendo que o X pertence ao segmento que liga E3 a Y. Por outro lado, esse Y pode ser escrito como combinação do E1 com o E2, porque ele está no segmento que une E1 e E2. Então, Y é igual a beta 1 E1 mais beta 2 E2. E se eu juntar essas duas relações, eu concluo que X é igual a 1 menos alfa 3 beta 1 E1 mais 1 menos alfa 3 beta 2 E2 mais alfa 3 E3. Tá? Aí vocês chamam isso aqui de alfa 1, isso aqui de alfa 2 e aqui ele já está chamado de alfa 3, e vocês fazem a conta e veem que alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 é igual a 1. O que eu mostrei? A obviedade, o fato óbvio, de que qualquer ponto do triângulo é uma combinação linear convexa dos pontos extremais do triângulo. Tá certo? Isso não é um fato geral
Isso é meio óbvio se vocês pensarem em termos de convexos em dimensão finita. Tá? Qualquer poliedro, os pontos do poliedro são a combinação convexa dos vértices. Isso não é um fato geral em dimensão infinita, e nós podemos colocar a seguinte questão, que é o análogo: toda μ de M1 é combinação linear convexa de elementos extremais? Uma pergunta extremamente natural, se a gente mantém sempre essa analogia, sempre pensando em termos de comportamentos de convexos. Tá? Bom, de novo, contando o mistério, estragando o final da fita, a resposta é sim. Mas o enunciado tem que ser sutil, tem que ser necessariamente sutil. Com esse enunciado que eu vou precisar daqui a pouquinho, a gente fica com uma bola redonda. Uma medida ergódica, se e somente se, ela não pode ser escrita como combinação convexa de outras medidas. As medidas ergódicas vivem em partes distintas do espaço. Se você pegar medidas ergódicas e combinar, fizer combinações convexas, você obtém medidas invariantes mais gerais. E, última parcela dessa teoria, desse modo, de fato, você obtém todas as medidas invariantes. Todas as medidas invariantes podem ser construídas usando as medidas ergódicas como blocos. Podem ser construídas de maneira linear usando as medidas ergódicas como blocos. Tá? Agora, eu tenho que explicar isso direito, porque não é um enunciado óbvio, e é muito mais profundo do que esses lemas que a gente esteve vendo aqui. Então, para isso, antes de passar ao enunciado, eu vou relembrar os dois exemplos que eu falei antes hoje, na aula de hoje, que são o Polo Norte e o Polo Sul, onde nós vimos que M1 de F é formado pelas combinações do Polo Norte com o Polo Sul. Então, aqui o enunciado, aquele sim, é óbvio. Toda medida invariante pelo Polo Norte e Polo Sul é uma combinação convexa de medidas de Dirac, tá? Que são as medidas ergódicas. Nesse caso, o espaço M1 de F é um intervalo. É o intervalo que une o delta norte ao delta sul. É um segmento. Agora, tem um outro exemplo mais complicado, que é a identidade do círculo no círculo. Porque aqui, M1 de F é todo o M1 de M. São todas as medidas que são invariantes. E o ME de F é formado pelas delta Dirac em qualquer ponto do S1. Em que sentido é que nós podemos falar de combinações convexas dessas medidas? Bom, podemos falar em combinações convexas finitas, as habituais. Mas isso não dá todas as medidas, dá apenas medidas suportadas em número finito de pontos. Podemos falar até esticando a imaginação, podemos falar em combinações lineares inumeráveis, convexas inumeráveis. Mas para ir mas isso também não dá todas as medidas. Para ir mais além, a gente tem que se permitir combinações convexas não inumeráveis. Tá? Então, eu vou fazer isso nesse caso aqui, vou escrever uma fórmula trivial e
e vou usá-la como modelo para o enunciado do teorema. Então, nesse exemplo aqui, dada uma medida qualquer, eu vou escrever uma fórmula trivial. A integral de uma função com relação a μ pode ser escrita como da seguinte forma. Primeiro, eu integro a função com relação a delta x. O que isso significa? Só para a gente não se perder, isso é uma maneira escondida de dizer φ de x. E em seguida, eu integro isso aqui com relação a μ. Com x como variável. Essa igualdade é uma trivialidade. Tá? Estou escrevendo φ em cada ponto dessa forma. Mas mostra que, num certo sentido, se eu olhar para cá, eu posso pensar nessa forma como dizendo que μ é a integral de delta x de μx. E cada medida, isso não tem nada a ver com o círculo, é completamente abstrato, cada medida é uma espécie de integral de medidas delta Dirac em todos os pontos, integradas com relação à própria μ. Tá? Então é nesse sentido que toda medida é uma combinação linear. A combinação linear aqui não é dada por uma soma, é dada por uma integral. Por uma integral em relação a uma probabilidade. Tá? Então, o que eu quero dizer com sim? Isso se chama teorema da decomposição ergódica. Ele está enunciado e provado no livro num contexto mais geral, em termos do tipo de espaço métrico que você pode considerar, mas eu vou me manter, por coerência, eu vou me manter no contexto aqui. Então, seja f de m em m, uma transformação contínua, num espaço métrico compacto, e então existe uma partição P de M em conjuntos mensuráveis, e aqui, como sempre, eu me permito jogar fora conjuntos com medida nula. E existe uma família μP indexada pelos elementos de P de probabilidades
invariantes ergódicas. De fato, num certo sentido, são todas as probabilidades invariantes ergódicas. O fato de elas virem indexadas por elementos de uma partição não deveria ser muito surpresa para vocês, por causa desse enunciado aqui, que diz que medidas ergódicas vivem em conjuntos distintos. Eu só estou dizendo que eu posso tomar esses conjuntos cobrindo quase todo o ponto. Tais que dada qualquer... Vou passar para cá. Dada qualquer probabilidade invariante, vale o seguinte: μ de um conjunto é igual a μp desse conjunto integrada com relação a P para alguma. Então, existe uma probabilidade μ chapéu em P, tal que isso equivale para todo o conjunto mensurável. A gente usa uma expressão que é um pouquinho enganadora. Do jeito que eu escrevi, a sua pergunta faz sentido. Então, vamos livrar da sua pergunta. A menos de probabilidade nula. O que é isso? É uma expressão que significa o seguinte: você diz que um conjunto tem probabilidade nula se ele tem medida nula para qualquer probabilidade invariante. Tá? Então é para todas. A resposta à sua pergunta é para todas. Mas você tem a razão que estava ambíguo. E a expressão que é usada para significar para todas as medidas invariantes é escrever assim, probabilidade nula. Então, jogando fora, a menos de jogar fora um pedaço que é irrelevante para qualquer medida invariante, você tem uma partição do que sobra e associado a cada elemento da partição você tem uma medida ergódica, e com essas medidas ergódicas, a menos de colocar mais peso numa ou na outra, ou seja, a menos de escolher essa μ chapéu em P, você pode escrever toda a medida como combinação dessas μp's. Vamos voltar àqueles dois exemplos para entender quem são os personagens em cada um desses dois casos. Você está perguntando se eu completo a sigma álgebra. De fato, eu não preciso e não devo. Eu não preciso e não devo. E a razão é a seguinte, é que completar uma sigma álgebra, para quem não lembra, é o seguinte: se você me dá uma sigma álgebra e uma medida, uma probabilidade nessa sigma álgebra, e eu decido acrescentar à sigma álgebra todos os subconjuntos de algum conjunto com medida nula. Usando o seguinte princípio: quem é menor que um conjunto com medida nula passa a ser mensurável e tem medida nula por definição. Esse é o completamento. Tá? Você sempre pode completar. Mas completar é uma coisa que só é apropriado fazer quando você está lidando com uma medida. Porque o completamento é com relação a essa medida. Tá certo?
e nós aqui temos um bando de medidas. Não é bom fazer completamento nesse contexto, você vai se perder. Tá? Vamos lá. Vamos, nesses dois exemplos, identificar os personagens. O primeiro personagem que a gente tem que identificar é quem é a partição P. Nesse primeiro exemplo. Bom, uma dica. As medidas ergódicas aqui são o delta norte e o delta sul. Então, o P é formado pelo polo norte, pelo conjunto que consiste só do polo norte e o conjunto que consiste só do polo sul. Ué, cadê o resto? O resto é irrelevante. O resto tem medida nula para qualquer medida invariante. Tá? Porque esses são os pontos recorrentes. Tá certo? A Mi norte não é mais do que delta Dirac de norte. A Mi sul, delta Dirac de sul. E dada uma Mi qualquer, invariante, ela é combinação convexa dessas duas. Quem é a Mi chapéu? A Mi chapéu vai dizer qual o peso que tem essa e qual o peso que tem essa. Tá certo? Bom, qual o peso que deve ter essa aqui? É aquilo que a Mi diz que deve ter. Então, Mi chapéu é uma medida em P. E como é que ela é definida? Eu tenho que dizer quem é a medida do norte. Bom, é Mi de norte. E a medida do sul. Certo? Então, se vocês pegarem essa Mi, escreverem aquela integral, vão ver que bate exatamente com o que a gente tinha. Bate exatamente com o fato de que Mi é Mi de norte vezes delta norte, mais Mi de sul vezes delta sul. Certo? Então, o primeiro exemplo está claro. Ok, vamos ao segundo exemplo, que é esse aqui. Identidade. Quem é a partição? São os pontos. De novo, dica, a partição vai indexar as medidas ergódicas. É a partição em pontos. Dado um P, um elemento dessa partição, a respectiva MiP é o delta Dirac nesse ponto. É claro que essa partição pode ser identificada com o próprio S1, né? São exemplos um pouco triviais. O conjunto dos conjuntos formados pelos pontos de um conjunto é o conjunto. Talvez não em teoria dos conjuntos, mas, né? E quem é Mi chapéu? É a própria Mi. Né? Mi chapéu é uma medida aqui, ou seja, uma medida em S1, é a própria Mi. Por isso que há pouco eu escrevi Mi igual a integral de delta. Eu escrevi assim, Mi de E é igual a integral de delta x de E de Mi x. Se vocês lerem compararem essa relação com essa aqui, é exatamente a mesma coisa. Com o Mi chapéu, um Mi no lugar do Mi chapéu, e a partição com essa identificação entre o elemento da partição e o próprio ponto. Certo? Então, são dois exemplos extremos. O primeiro é da composição mais simples que você possa imaginar, finita, e o segundo é da composição mais, em certo sentido, mais complexa, que você não tem nenhuma família enumerável. Tá? E
se encaixam muito bem com o lema anterior, que dizia que as medidas ergódicas vivem em conjuntos distintos, mas agora tem esse extra, tem a volta. Toda a medida invariante é combinação de medidas ergódicas vistas, convenientemente vistas, cada uma no seu... faltou dizer uma coisa. Tais que cada μp dá peso total ao seu P e cada μp vive nesse P, da medida total ao P, e para qualquer probabilidade você pode escrever a probabilidade μ como combinação convexa das μp's, linear convexa. Tá certo? Bom, eu não vou... a aula acabou. Eu vou comentar sobre a prova na aula de terça-feira, porque quinta é prova, né? É sexta? Tá, sexta. Então, eu vou comentar isso na aula de quinta-feira. É que eu acho que anotei na minha agenda 27, mas não tem problema. E vou comentar um pouco sobre a prova desse teorema. Provavelmente não vou fazer tudo, mas vou explicar a origem dessa demonstração. E a origem é justamente explorar a ideia de probabilidade condicional. Quando você tem só um número finito de composições finitas, são fáceis de obter. A dificuldade é passar do caso enumerável para o caso não enumerável. Tá? Isso a gente vai... Ok.